Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui. Se é a sua primeira vez, se você ainda não está inscrito ou inscrito em nosso canal, aproveita para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. Estamos falando sobre perdão, reconciliação, cura. E hoje eu quero dizer uma coisa para você: perdoe e viva. José só viveu plenamente ao lado de Deus o descanso porque ele perdoou a seus irmãos. Sobre isso que vamos estudar mais um pouco hoje. Então, não sai daí. Está na Bíblia. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Depois que os mantimentos que eles levaram da primeira vez do Egito acabaram, os irmãos de José se viram na necessidade de retornar ao Egito para não morrerem de fome. O problema é que teriam que enfrentar agora, antes de viajar, era convencer o seu pai a deixar que Benjamim, o filho mais novo, que tomou o lugar de José como queridinho do papai, viajasse com eles. Foi preciso a ajuda de Judá para convencer o seu pai a deixar que Benjamim os seguisse na caravana rumo ao Egito. Eu gosto de imaginar que Jacó ficou lá em Canaã esperando e contando os dias para ver no horizonte o retorno dos seus filhos, em especial Simeão e seu amado filho Benjamim. Porém, José tinha um plano mais detalhado para testar a eles. Em Gênesis 44, temos bem detalhado como o plano foi posto em prática para identificar se eles haviam mudado realmente ou eram ainda aqueles mesmos homens ciumentos e irascíveis que só pensavam no seu bem-estar e não mediam as consequências para alcançar os seus objetivos. Ao chegarem ao Egito, os irmãos de José trataram logo de chegar à presença do governador e explicar que eles haviam encontrado dentro dos sacos dos mantimentos que levaram a primeira vez o dinheiro pelo qual eles haviam pago por eles em sua primeira viagem. E deixaram claro que não sabia como algo assim poderia ter acontecido. E buscaram devolver ao Egito o valor que eles haviam pago pela primeira remessa de alimentos. José não recebeu dinheiro, pois o que realmente importava para ele naquele instante era reencontrar o seu irmão Benjamim, em quem há muitos anos ele não colocava os seus olhos. Mas será que os seus irmãos ainda cultivavam o mesmo ciúme doentio e só o transferiram para o irmão mais novo, Benjamim? Os próximos passos de José iam no caminho para encontrar a resposta para a sua pergunta. Em todo o capítulo 44 do livro do Gênesis, não encontramos José tentando apontar para os erros dos seus irmãos como se estivesse buscando erros do passado para jogar de novo na cara dos seus irmãos. Em nenhum momento ele fez isso. O encontramos neste capítulo disposto a perdoar e a doar aquilo que ele recebeu de Deus e que o levou a ter um descanso: o perdão. Jesus nos ensina a perdoar verdadeiramente aqueles que nos ofendem, nos ferem, nos machucam, causando danos psicológicos terríveis que perduram por toda uma vida e que em alguns casos se faz necessário a intervenção de um profissional que cuida da mente humana para nos ajudar a enfrentar as consequências destas ofensas. E uma das vezes que Jesus procurou ensinar sobre perdão foi em Mateus 18. Ali, Pedro questionou a Jesus até quanto devemos perdoar a quem nos ofende. Para um judeu, era ensinado a perdoar até 3 vezes. E eles usavam os escritos de Amós 2,6 e Jó 33,29 para fundamentar esta sua opção por oferecer o perdão apenas 3 vezes. E procurando ser bonzinho na presença de Jesus, Pedro faz a pergunta e acrescenta a opção de perdoar o próximo até 7 vezes, indo além do que ensinavam nas sinagogas, acreditando que estivesse usando de uma misericórdia muito superior aos ensinamentos judaicos de sua época. Mas a resposta de Jesus ensinou não apenas a Pedro, mas a todos ali que o ouviam, e a nós hoje,
que o perdão não tem relação com quantidade, mas sim com uma escolha pessoal de repartir o que já recebemos de Deus, o perdão ilimitado. Ao afirmar que não apenas 7 vezes, mas sim 70 vezes 7, ele ensinou que o perdão deve ser ofertado quantas vezes forem necessárias para que o pecador encontre o descanso em Cristo. É fácil perdoar alguém que repetidamente nos magoa, nos agride verbal e até fisicamente? De forma alguma. Mas é isso que Deus espera de nós. 70 vezes 7 ofertas de perdão. Não apenas para perdoar literalmente o nosso agressor, mas para nos curar. Foi isso que José ofereceu aos seus irmãos naquele banquete em Gênesis 43, 44 e 45. O perdão. Naquele momento de confraternização, não havia ressentimento, havia a alegria do reencontro dos irmãos separados há muitos anos por conta de um erro motivado por ciúme, o que não existia por parte deles em relação a Benjamim, comprovado por José, quando eles se dispuseram a permanecer como escravos no lugar do irmão mais novo.